Como eu havia anunciado, eu iria receber hoje a presença aqui do jornalista Paulo Mendes, que é um jornalista conceituado aqui na cidade de Vilhena, principalmente na questão política. E nós vamos bater um papo, na verdade, né, sobre os resultados das eleições e como foi essa disputa eleitoral, né, principalmente nas questões pesquisas, porque muito se falou, né, e pouco se comprovou nas urnas diretamente, né. Primeiramente, boa tarde, Paulo, seja bem-vindo. Boa tarde, Elton. Boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. Só tem 24 horas, né, da eleição, então hoje nós vamos poder passar uma primeira impressão do que foi isso, né? Mas vamos tentar levar ao telespectador algumas informações importantes, né? Paulo, teve alguma surpresa para você? Acho que a principal surpresa realmente vem das pesquisas, né, Elton? Porque a gente observa que, tradicionalmente, as pesquisas se tornaram uma ferramenta de manipulação, né? De manipulação a nível nacional. Então, assim, as pessoas têm aquela mania de não querer perder o seu voto e acabam muitas vezes deixando de votar no seu candidato, aquele que ele acredita, que tem alguma conexão, né? E para votar naquele que ele imagina que vai ganhar em virtude daquilo que as pesquisas estão indicando, né? Então, isso é muito sério no país. E aí, quando a gente vê resultados como esse que aconteceram em todo o país, né, na eleição presidencial, em todas as eleições, e aqui um caso bem clássico disso é o caso mesmo do nosso senador agora, Jaime Bagatoli, né, que as pesquisas o colocavam em terceiro ou quarto, chegou a ter 7%, né, das intenções de voto e não passou de 8% nas pesquisas e acabou chegando com uma margem, uma diferença relativamente grande para a segunda colocada, que era, né, que tinha uma estrutura muito grande em todo o estado, né? Uma pessoa que já havia exercido o mandato de deputado federal. 8 anos, né? Já, né? Exatamente, há 8 anos, então assim, ele tinha uma expressão muito grande e ele veio assim a vencer com louvor mesmo essa eleição. Então, esse tipo de situação prejudica muito as campanhas eleitorais, né? Você acha que o Jaime ganhou por ele ou, de fato, o efeito Bolsonaro é que fez a diferença no mandato dele, nessa disputa eleitoral? Nas duas eleições, né, Elton, nós sabemos que o Jaime ele foi arrastado pelo efeito Bolsonaro, né? E não só ele, como nessa eleição agora, a gente já pôde ver os resultados a nível de Brasil, a quantidade de candidatos novamente que foram arrastados pelo efeito Bolsonaro, que ainda é um efeito muito grande, né? Porque como o país está polarizado, né? Muito bem polarizado, diga-se de passagem, a gente vê que realmente a ideia do Bolsonaro ainda está presente em todos os estados e a gente vê candidatos que às vezes nem tinham expressão. E olha só que interessante, aquele acho que foi do Mato Grosso do Sul, não me recordo o nome dele, que o Bolsonaro de última hora pediu que dessem apoio a ele e o cara inverteu a situação e acabou ganhando também. Que foi a Soraya, inclusive, no debate. Exatamente, exatamente. Né? Eu não estava me recordando exatamente qual foi o momento, mas foi no debate. Exatamente. Então, assim, o Jaime, literalmente, a primeira vez, na verdade, é o segundo senador, né, de Vilhena, que o outro era o seu Chico Sartori, que foi lá atrás. E agora a Vilhena tem um senador, né, eleito, né? A gente fala assim do efeito Bolsonaro, mas a gente tem que também dar a mão à palmatória. Nós temos que ver que o Jaime Bagatoli é um cara que, apesar de ter assim, aquela cara meio carrancuda, para muitos ele é antipático e tal, mas ele é um cara que sabe muito bem o que ele quer. Ele não é só uma pessoa rica, ele é um cara que ele é determinado, ele tem foco. Embora ele esteja representando o agro, o Jaime Bagatoli é um cara que tem uma visão macro das coisas. Ele é um cara muito inteligente, muito preparado, não à toa ele chegou onde chegou, né? E o Senado, para ele, é a coroação de um ciclo empresarial que ele teve muito grande, que hoje redunda num resultado positivo dentro dessa expectativa, desse projeto que ele tinha, que era o Senado. E é muito bacana a gente ver, né? Só esperamos agora que o Jaime também saiba conduzir o processo, né? Porque chegar é uma coisa, conduzir é outra também. São várias etapas de vitórias que vão sendo feitas no caminho, né? Para que de fato Vilhena não venha perder recursos, né? E que ele seja um senador de Vilhena, assim como o Assir foi um senador de Paraná, que fez obras estruturantes dentro de Paraná importantíssimas. Que isso aconteça em Vilhena, né, Paulo? Nós temos aí, principalmente na BR-364, um problema gravíssimo que um senador vai ter poder para resolver, né? E aí você tocou num ponto muito importante. Eu mesmo não votei no Jaime,
e não apoiei o Jaime, deixei isso claro lá atrás, né? Até ontem eu fui criticado por isso, depois que a pessoa ganha e todo mundo fica do lado, né? Não, eu sou muito honesto muito transparente com as minhas posições, né? E eu só não apoio o Jaime por uma única razão, porque me parece que ele é muito voltado ao agro. Ele, como senador, agora tem a oportunidade de mostrar que ele não veio apenas para o agro, que ele não está lá, não estará lá apenas para apoiar o agro. O agronegócio é importante? É importante sim, mas o agro caminha praticamente sozinho, ele tem estrutura, ele tem fôlego, ele tem condições, né? Então, assim, ele precisa olhar para a sociedade de um modo geral, porque nós temos muitas dificuldades. Nós temos realmente, Vilhena parou no tempo, também pela falta de um senador, também pela falta de um deputado federal, né, de representatividade do modo geral. Então, assim, agora ele tem nas mãos uma grande missão e uma grande oportunidade de mostrar que Vilhena realmente ficou no tempo por falta de alguém como ele estar lá hoje no Congresso Nacional para discutir e trazer para Rondônia e principalmente para a região que ajudou a eleger. Inclusive, estou vendo aqui que ele foi eleito em Vilhena, dos votos válidos de Vilhena, com 72%. Ou seja, a população vilenense votou maciçamente no Jaime Bagatro. Então, assim, ele precisa realmente dar uma resposta em todas as áreas. Reafirmo, o agro é importante, o agro é necessário, mas existem outras áreas como a saúde, por exemplo, né, como a educação e tantas outras infraestruturas, como você acabou de citar, a questão da BR daqui até Porto Velho, essa discussão do que serão esses pedágios daqui a algum tempo, né? Então são muitas coisas a serem discutidas realmente num nível, vamos dizer assim, profissional mesmo da gestão pública, que vão precisar realmente de alguém de pulso firme como ele. Ou seja, ele tem o perfil necessário para poder resolver essas questões todas agora. Paulo, vamos continuando agora, nós vamos começar a falar um pouquinho dos deputados federais, né? Vamos falar agora da esfera federal e vamos falar, lógico, dos candidatos que nós tínhamos aqui da nossa região, que representava a nossa região, inclusive. Rosane Donadon, como é que você viu a campanha da Rosane? A campanha da Rosane Donadon é sempre uma campanha que a gente sabe mais ou menos o quantitativo de votos, né? Porque nós sabemos do reduto eleitoral deles aqui, né? Que algumas pequenas variações de uma campanha para outra, dependendo do que ficou de uma gestão em que ela esteve presente ou não, não muda muita coisa. Mas assim, de qualquer maneira, a Rosane não fez uma grande campanha, né? Em todo o estado, como o Fernando Márcio, por exemplo, fez em todo o estado, um cara que estava na mídia, né? Mas surpreendeu muito, né? Embora a gente achasse que ele seria eleito, o cara realmente surpreendeu muito. Foi ao máximo mesmo, né? Mas voltando a Rosane... Se não me engano, gastou mais de 100 mil reais em estratégia de pagamento de impulsionamento. O Fernando? É mesmo? Não tinha essa informação. Não tinha. Quem assistiu o YouTube, a cada 3 candidatos era ele e Raposo, né? Eu vi sim, ele e o Raposo. Ele e o Raposo acho que mais gastaram na plataforma YouTube, tanto Instagram, na divulgação, né? E essa é uma questão, esse é um dado importante, porque nos bastidores a gente não acaba não colocando nessa equação quais são os investimentos feitos para isso, para aquele candidato, porque nós sabemos assim, o cara recebeu um recurso, né? Nosso, inclusive, né, para gastar na campanha, mas a gente não sabe o que o cara de fato gastou, onde ele gastou, o que ele recebeu de patrocínio, né, de empresa e tal, qual foi o quantitativo e quais foram as estratégias que o cara usou para ter esses resultados, né? 15.365 votos no estado todo, na verdade, e em Vilhena 12 mil alguma coisa, né? Rosane, 12 mil em Vilhena. Não tem esse dado aqui não. Rosane, 10.596 em Vilhena. 10.596. Isso. Exatamente. É o teto dela, né? O teto dos Donadon é de 10 a 12 mil votos que eles têm sempre, que são votos cativos deles. Né? Exatamente. Agora o que surpreendeu nessa de federal foi o Padovani, né? O Padovani... Eu ia lhe perguntar isso. O Padovani pesquisa, né? Pois o terceiro mais cotado em todo o estado. O Padovani, 8 anos de secretário de Estado. 8 não, né? Já quase 12 anos como secretário de Estado. Mas eu acho que tem uma resposta bem científica para isso. Qual é a resposta? Eu acho que é aquela velha máxima de que ele já está eleito, eu vou votar no outro. E nisso desgasta o candidato, né? Quantas pessoas devem ter deixado de votar no Padovani para votar em outro candidato porque sabiam que ele estava eleito? Será que isso na prática, ser feito? Eu acho... Ou de fato ele é ruim de carisma mesmo? Talvez as duas coisas juntas, né? Talvez. E ainda inventaram aqueles bonecos lá, meu Deus do céu, ele e o Luizinho, o que era aquilo? Olha, eu acho que ele vai demorar uns 90 dias só para recuperar a dor nas costas de andar naquele trator o estado inteiro como ele andou, né?
E aí, literalmente, aquela coisa do trator, eu acho que algumas simbologias, elas não são necessárias, né? São desnecessárias, na minha leitura, né? Não sei se isso é um fator, né, preponderante, mas a minha leitura é um pouco disso. Mas ele foi uma surpresa, até mesmo dentro de Vilhena, a votação dele em Vilhena também foi inexpressiva pro tamanho que, teoricamente, ele era, né? Você falou dessa questão dos bonecos, do trator e tal, e a gente faz uma análise superficial dessa ideia e vê, por exemplo, o deputado Luizinho, nessa eleição agora, ele foi menos votado que na anterior, né? E olha, precisou do boneco, precisou estar amparado por outras lideranças, quer dizer, ele criou uma estrutura muito grande e fez menos votos. É próprio do desgaste de alguém que está indo para a quinta eleição, né? E aí a gente vê no caso do Padovani, para um cara que foi secretário da Agricultura, que esteve à frente de uma pasta tão importante, né? Quase 12 anos já. Quase 12 anos, né? Uma área que é muito séria, muito, vamos dizer assim, realmente fechada mesmo, né? É diferente da educação, diferente da cultura, de outras áreas. E o camarada se utilizar desse subterfúgio na campanha, eu acho que não pareceu legal isso. E de repente pode não ter parecido isso para o eleitor também, né? Pode não ter surtido o efeito que eles esperavam, né? Sei lá, eu me incomodava, me gerava uma certa incomodação. Pra mim também, exatamente. Ver aquele trator lá, parece que assim, todo trator tem o poder, sei lá, não sei. Fez aí 13.406 votos, também tentou colar no Bolsonaro, literalmente. E não foi. E não conseguiu, né? Tanto que o material publicitário dele era muita coisa, tinha ele com o Bolsonaro e também não colou, né? E o engraçado é que se o Bolsonaro é tão ruim assim, por que tanta gente tenta encostar nele? É interessante isso. Mas... Então... Vamos falar de Fleury. Fleury, delegado Fleury. Ele foi uma surpresa até. Para mim ele foi uma surpresa, acho que ele foi bem votado até. Mas ele tinha nas mãos uma carta, né, na manga ele tinha uma carta que era essa discussão toda em torno daquela questão de corrupção que envolveu a ex-prefeita de Cacoal, né, a ex-prefeita lá de Alebrinha, né? O Lebrão, né? Toda a lebre lá, né? Então ele tinha isso como um grande trunfo para poder trabalhar a campanha dele. Quer dizer, o cara é policial federal, né? Delegado regional, que estava à frente de trabalhos muito importantes nessa área. Foi o cara que realmente prendeu esse povo todo, que prendeu o Rover, o Rover, tudo, né? Então realmente ele tem seus méritos como delegado. O problema é que ele ainda não entendeu bem como é que é a dinâmica da política e, curiosamente, foi o cara que, aqui em Vilhena, pelo menos... É o único cara que, inclusive, foi condenado pela justiça por propaganda errada. Exatamente, engraçado isso. Ironicamente, foi o único cara aqui em Vilhena que, seja culpa dele ou não, a responsabilidade final era dele. Porque às vezes acontece assim, não tirou lá no horário estabelecido pela legislação, às vezes foi o cara que foi contratado e não foi lá tirar. Culpa e responsabilidade são duas coisas diferentes. Talvez ele não tivesse a culpa direta, mas a responsabilidade sim. Agora, no caso dos outdoors nas residências, eles estavam lá há dias já, eles foram feitos provavelmente pela mesma empresa que fez o material de campanha, quer dizer, ele teria que ter conhecimento do tamanho daquelas peças publicitárias que estavam lá e foram objeto dessa condenação que houve eleitoralmente, né? Eu vi você, inclusive, fez o post lá dizendo da incoerência, né? O cara que disse que sabia cuidar das leis, que ia cuidar das leis, aplicar as leis, não cumpriu as leis. E pecou justamente na sua própria campanha, onde ele tinha que mostrar, onde ele tinha que dar o exemplo, né? Então é contraditório. Inclusive, o Santinhos, eu vi, no mínimo, 3 escolas que havia um material publicitário dele jogado na porta das escolas para as pessoas olharem, né? Provavelmente não foi ele, lógico, que catou o material e foi jogar, mas é fato dele fazer uma reunião com a sua equipe falando, olha, não é para jogar, porque os outros não tinham. Exatamente, quer dizer, todo investimento de campanha tem que prever não só a criação das peças, a produção, como também o pós-divulgação depois. O que está acontecendo depois? Quem é que está fazendo a limpeza? Quem é que está recolhendo? Tem que cuidar disso porque a legislação tem uma previsão muito clara sobre isso, né? Na minha escola, inclusive, que eu votei, que eu voto lá no Ivete Brustolin, estava do lado da igreja ali na Tancredo Neves, do lado da igreja, na Tancredo Neves, do lado da Madureira, tinha ali no mínimo uns 20, 30 panfletos, e não eram panfletos, já salvo aqui, não era aquele panfleto que de repente foi um dia da ação da panfletagem, que ficou caído na rua, né? Era literalmente alguém que jogou porque tinha panfleto novo, nem amassadinho, não estava ali jogado estrategicamente para que as pessoas pegassem e pudessem votar, né? E aí se isso acontece uma única vez,
você fica naquela dúvida do que foi que de fato aconteceu. Mas quando você vê o histórico durante o processo eleitoral, em que houve 2, 3 situações inusitadas, vamos dizer assim, né, em relação ao cumprimento das regras, você já começa a achar que realmente, né, foi mais um vacilo. Né? Mais um vacilo. E aí vamos falar de Rafael Mazieiro. Rafael Mazieiro, cara bom, alma boa, sangue bom. É um cara que tem assim, uma trajetória bacana na política aqui em Vilhena, mas o Mazieiro ainda está falta um pouco de polimento nele, falta um pouquinho mais de maturidade, né? Faltou talvez, não sei se investimento, faltou ele botar a cara mesmo para fora e dizer assim, eu sou candidato mesmo de fato e vim aqui para peitar essa eleição. Acho que ele ficou muito tímido durante o processo eleitoral e com isso ele não conseguiu mostrar muito a que veio. Mas é um cara que tem um potencial muito grande, teve uma votação relativamente boa, né? Mas assim, ele tem um potencial muito maior do que o resultado dessa eleição, com toda certeza. E o processo que nós tivemos aí, a perca de Dona Doni? A perca de Dona Doni? Dona Doni era candidato, né? A prefeito, você falou a deputada? A deputado, né? E depois ele recuou, foi a prefeito, não foi a prefeito, desistiu da candidatura de deputado federal, Dona Doni. Como é que você vê isso, o papel do Dona Doni nessa situação toda? Que também era um nome daqui, por isso que eu estou perguntando. Embora tenha desistido no meio do caminho ali. Olha, eu vejo assim que a democracia nos dá o direito de ir e vir, né? De querer ser candidato, de não querer ser candidato, de desistir de última hora, né? Mas o que a gente vê é que o que motiva as pessoas a saírem candidatas e a desistirem das suas candidaturas é que não são motivos muito nobres, né? Normalmente são motivos ligados a outros interesses de grupos políticos para beneficiar esse ou aquele candidato, né? Que inclusive agora nós veremos na próxima eleição, que nós teremos daqui há 20 e poucos dias, né? 28 dias. 28 dias, né? A nossa eleição suplementar para prefeito de Vilhena. Nós veremos aí quais são esses interesses, não só de Dona Doni, como de outros candidatos que mudarão de última hora. Até dia 20, você eleitor, fique sabendo que até o dia 20 o Dona Doni já foi rifado, o PP já rifou ele. Já rifou ele totalmente. Já rifou. Já colocou o sargento, não sei o que lá, de vice do Podemos, que também tá outra briga lá. Depois eu posso até falar da briga municipal. Já estou desatualizado, viu? Mas vamos falar da situação da eleição estadual, viu? E os nossos estaduais? Luizinho Goebel, como é que foi? Como é que você viu a campanha do Luizinho? Então, o Luizinho é um estrategista, o Luizinho é um cara muito experiente, ele tem uma visão muito grande do que é política, né, do que é o estado de Rondônia. E, de fato, ao longo da sua trajetória, ele fez um bom trabalho. Não digo que ele foi um grande parlamentar, mas ele foi um bom parlamentar, né? Ele, especialmente, é um cara ficha limpa, né? Nós temos que levar isso em consideração, embora isso não deva ser um acessório, tem que ser de fábrica, né? Deveria ser de fábrica, de todos, né? Mas a gente vê que nem todos vêm de fábrica, né? Nós acabamos de eleger, e posso dizer que de público, né? O cara mais bem votado da Assembleia Legislativa tem um problema muito sério com a questão de corrupção, né? Não é verdade? O Laerte. Então, assim, aí temos lá na lista, lá embaixo também, está a Lebrinha, foi eleita também. Quer dizer, acabou de ter um problema de corrupção e está eleita lá. Graças a Deus o pai dela não foi eleito deputado federal. Foi eleito. O Lebrão? O Lebrão foi eleito. Poxa, acabei de olhar, ela não vi. É o Lebrão? É o Lebrão. É mesmo? É. Desculpa aí, falha nossa, porque realmente eu olhei e não tinha visto não. É o Lebrão. Então foi também. O efeito Fernando Máximo. Ah, foi por causa do efeito, exatamente. Foi por isso. Fernando Máximo. É verdade. Não foi porque na verdade, assim, nós que trabalhamos nas campanhas, a gente calculava, porque aquilo que eu expliquei, gente, deputado federal e estadual, a proporcional, ela é feita por coeficiente, não adianta o cara ser bem votado. Tem uma questão partidária envolvida e a distribuição de votos. A gente calculava que, teoricamente, a União Brasil faria 2 deputados federais, o PL faria 2 deputados federais, o MDB faria 2 deputados federais e 2 cadeiras das 8, 2 cadeiras ficariam na disputa entre PSC, Podemos, PSD, PT e assim por diante, né? Ficaria nessa disputa aí essas outras 2 cadeiras. E aí o efeito Fernando Máximo fez União Brasil fazer 4 deputados federais. 4. Então foi ele... Fernando, Maurício Carvalho, a Cristiane Lopes e o Lebrão. Olha, o Lebrão para mim foi realmente uma surpresa, uma surpresa terrível. E o Lebrão, que foi eleito federal com 13 mil e poucos votos. Inclusive veio menos voto do que o algoz dele e o Flori. Incrível, né? Olha, incrível. Interessante isso, né? O algoz dele, que foi o Flori, fez mais voto do que ele, ficou fora. E o Lebrão, com menos voto, está na cadeira de deputado federal.
E isso é um outro grande problema desse país, né? Quer dizer, na verdade, os que são mais bem votados não levam, né? Serve apenas como uma massa para poder se fazer a manobra dentro dos partidos para que esse coeficiente... Então, mas você acha que hoje, por exemplo, assim, quando a gente fala no modelo proporcional, entre os mais votados, por exemplo, os 8 mais votados levar, nós não potencializamos ainda mais essa questão dos fortes? Porque a nominata ainda dá a possibilidade de juntar lá 10, 12, 14 desconhecidos e os 14 brigar para fazer a coeficiente e fazer um anônimo, né? Na verdade, acho que os dois modelos têm suas deficiências, né? É muito difícil, porque, como você disse, fortalece os fortes, né? No modelo, e no outro realmente dá condições para que os fracos se juntem, mas ainda acontece de muitos desses fracos serem pessoas que, né? É muito complicado analisar isso aí, né? Vamos voltar a falar de Luizinho Goibel. Você acha que japonês foi âncora ou foi catapulta? Boa pergunta, viu? Na campanha do Luizinho? Aham, porque ele abraçou, ele foi pra rua, ele caminhou com o Luizinho para cima e para baixo. Você acha que japonês foi uma âncora ou ele foi uma catapulta? Ele ajudou? Olha, eu sinceramente eu acho que o japonês ele está mais atrapalhando do que ajudando. Todo o processo eleitoral e agora nessa campanha para prefeito, eu tenho a impressão que a presença do japonês não vai ser aquela presença com o peso que poderia ter se ele tivesse sido um bom prefeito para Vilhena. Então, eu acho que isso muda muito. Eu acho que está muito melindrosa essa presença dele nesse processo e eu acho que ele acabou atrapalhando um pouco a campanha do Luizinho, né? O Luizinho poderia ter sido melhor Talvez tivesse sido melhor, né? Porque essa ideia de que o grupo do Luizinho é um dos grupos que está no poder há tantos anos incomoda as pessoas hoje em dia, né? As pessoas querem renovação, mas não sabem por onde correr, muitas vezes, né? Você acha que o Pagani, por exemplo, foi esse efeito? Por exemplo, né? Por exemplo. O Pagani foi bem votado dentro da cidade de Vilhena. Foi, exatamente. Foi justamente por isso, né? Por essa razão. Então, e poderia ter sido melhor se de repente tivesse conseguido fazer uma campanha melhor lá fora, né? Talvez. Tivesse a estrutura que o Luizinho tem, né? A estrutura que outros candidatos tiveram, né? Ele fez 7 mil e poucos votos, 7 mil e pouco, 4 mil e pouco dentro de Vilhena, ainda buscou quase 3 mil votos fora, né? Deve ter dado uns 2.600, 2.800 mil votos fora, né? A verdade é que a campanha para deputado estadual é uma campanha muito complexa, né? É muita gente participando, são variáveis muito grandes, né? Que envolvem um processo eleitoral para deputado estadual, então é muito difícil mesmo, né? E Rosângela Donadon, que foi eleita graças a Ieda Chaves. Foi arrastada também, né? Foi arrastada. A Ieda fez a votação surpreendente. 24 mil, né? Parece que foi, né, Ieda? Se garantiu sozinha, né? E aí a soma dos votos do coeficiente deu para puxar 5 ali, fizeram. 5. União Brasil fez 5. Olha, eu não consegui identificar todos eles aqui. E ela foi puxada ali, ela foi a quinta mais votada. Dos eleitos aí? Ela foi a quinta mais votada. E aí ela acabou sendo puxada ali, então, a Rosângela Donadon. Porque se a Ieda fizesse menos votos, né? A Ieda tivesse feito menos votos, talvez ela não conseguiria ser puxada ali, né? Ela e a Lebrinha, né? A Lebrinha também foi ali, ó, 12.623 ali. Talvez pararia na Lebrinha ali, né? Na hora de ser puxada ali, né? A Ieda, na verdade, é que puxou a Rosângela Donadon, porque ela se garantiu e aí acabou sobrando voto de sobras. Agora, né? Uma outra surpresa que eu tive em relação à questão de pesquisa também foi a Glaucione. A Glaucione também liderava as pesquisas lá na região de Cacoal. E apareceu com uma votação pífia aqui, né? Pífia, 4 mil e poucos votos. Acho que não foi nem isso, né? Se eu não me engano. Foi, acho que 4 mil e pouco, né? Quer dizer, para uma pessoa que tinha um poder comparado dos Donadon aqui, né? Ela realmente fez uma votação inexpressiva. Mas parece que ela foi bem diferente da 429, que a Lebrinha e o Lebrão não tinham uma oposição para utilizar esses recursos, as prisões. Ela, pelo contrário, né? Ela dentro de Cacoal, ela sofreu muito, Jabá mesmo. Detonou ela. Diz que era todo dia ele batendo e trazendo vídeo do dinheiro. E aí criou-se essa situação, né? E o curioso dessa relação com o Jabá é que ele sempre bateu na administração dela como prefeita, mostrando todas as irregularidades dela na gestão, né? E aí, durante o processo de prisão dela, agora o processo eleitoral, e ele mesmo fez realmente uma votação pífia, né? Eu nem vi quantos votos ele fez. Foi 500 e pouco, 800 e pouco, uma coisa Mas assim. ele atrapalhou ela, pelo menos. Pelo menos não deixou ela se a vitória dele era atrapalhar ela, ele conseguiu, viu? Foi exatamente isso. Verdade. Cris Delpino. Cris Delpino, esposa do atual prefeito de Vilhena. Então, ela foi uma
como é que eu vou dizer assim, uma novidade, né, para Vilhena, né? Porque foi lançada a toque de caixa, né? De última hora o prefeito resolveu, rompeu com o Luizinho, rompeu com o Japa e falou, vou lançar minha própria candidata, né? E a gente sabe que o histórico dela na cidade é uma história de uma pessoa boa, né? Foi gestora de uma creche, uma pessoa que é bem relacionada. Então, assim, uma boa candidata, uma boa cidadã que poderia se transformar numa boa candidata. O problema é que ela vem num momento turbulento, né? Um momento bastante turbulento, essa troca da administração, essa entrada do Macedo, essa briga com o Samir, né? Essa deslealdade com o Samir, na realidade, né? Esse desejo, essa vontade de continuar sendo prefeito de Vilhena a qualquer preço. Então, infelizmente, isso eu acho que atrapalhou um pouco a campanha dela, né? Talvez ela pudesse ter ido melhor, porque, como eu disse... Mas você não acha uma total anônima ainda 3.573 votos? Sim, mas pelo que estava por trás, e aqui nós sabemos, vamos dizer assim, usar aquela velha palavra, né? Supondo que ela teve todo o apoio que foi dito que ela teve, né? De portariado. Inclusive você denunciou, né? Inclusive eu fiz denúncia, estou sendo processado pelo prefeito Ronildo Macedo. De novo? Por isso também? Só por isso. Aquele caso da Câmara de Vereadores ainda, Câmara, né? De uma matéria que foi que começou exatamente com essa questão de apoio à candidatura dela, né? De suposto apoio à candidatura dela. E aí depois houve outras denúncias que não fui eu que fiz, houveram outras em relação à prefeitura que culminou com aquela tentativa da CPI, dizendo que os portariados... Que levou o tapa na cara, que levou até a situação do tapa na cara, né? Exatamente. Então, assim, foi muito turbulenta essa participação dela nesse pleito, né? Talvez no outro momento pudesse ter sido um pouco melhor, ela ficou mais votada no partido, no sem PMN. Dúvida, sem dúvida. Se caso o PMN conseguisse, tivesse atingido o coeficiente eleitoral, ela seria a candidata puxada pelo partido. Então ela literalmente passou na porta. Ela desbancou o Ender Nogueira, que era o preferido pela vaga, e o preterido ali, estrutura, tudo para ele, e ela passou à frente. Isso mostra que a máquina tem peso, né? Sem dúvida nenhuma. A máquina sempre teve e provavelmente sempre terá peso, principalmente num país como o Brasil, né? Onde a gente não consegue buscar outro viés. Você já parou para pensar, Elton, nós que trabalhamos nos bastidores da política, quando nós paramos para analisar os candidatos, quais são os critérios que nós usamos para escolher um candidato? Você em casa já parou para pensar? Como é difícil escolher um candidato? Quando a gente realmente quer fazer isso com transparência, né? Com seriedade, não é uma tarefa fácil, não. Analisar o passado, analisar a formação, analisar a competência, analisar a boa fé de um candidato, né? São critérios que a gente não consegue muitas vezes encontrar para poder fazer uma boa escolha. Acho que é mais difícil escolher um candidato que escolher uma esposa e um marido, né? Acho que é muito difícil, viu, hoje em dia. Mas um telespectador escreveu aqui: bom dia, quero parabenizar o Pagani. Ele que diz defender a causa dos animais estava soltando fogos ontem na bagunça lá no centro. Parabéns, Pagani. Inclusive, depois ele veio se retratar, ele até escreveu um post pedindo desculpas, que a alegria dele foi tanta, que ele não calculou essa questão dos animais. Ele pediu desculpa também para as crianças autistas, porque o autista, com esses estralos, eles literalmente sofrem muito, né? Ele veio depois pedir desculpa, inclusive, sobre isso, né? Não sei, né? Eu acho que às vezes a gente cria uma imagem nas redes sociais e às vezes a gente, na realidade, não é aquilo que a gente vende, né? E aí, às vezes, essas ações deixam transparecer algumas coisas, né? Olha, Elton, ontem lá em casa, ontem à noite, por volta das 11 horas, depois da festa do Jaime, desse pessoal todo na rua, nós acionamos a polícia militar lá em casa, eu e meu filho, porque no terreno dos fundos, o pessoal jogando aqueles rojões pesados mesmo, sabe? Um absurdo, nós com um bebê recém-nascido em casa, contra criança de 3 anos, e os cachorros. Meus cachorros correndo para dentro de casa, você precisa ver, eles não entram em casa, mas correndo desesperadamente para dentro de casa. Então, assim, a gente tem que cuidar daquilo que está próximo. Se a gente não fizer isso, não adianta a gente ir para as redes sociais, fazer discurso bonito, eloquente, né? E na prática mesmo, essas pequenas ações... O próprio telespectador aqui chamando atenção para essa atitude do Pagani. Eu vi ontem, na verdade, ele soltando os fogos, e depois eu vi que ele fez um post pedindo desculpas às crianças autistas, né? E aos animais e tal, porque dizer que ele ficou muito eufórico devido à votação e assim por diante, né? Mas tá aí, né? Não justifica, mas que bom que ele teve a capacidade de reconhecer, né? Importante isso. Paulo, e agora, como é que você vê o desdobramento aí, nós sem federal novamente? Desculpe? Sem deputado federal. Sem deputado federal. Realmente...
É complicado porque nós temos duas esferas de poder lá em cima, né? A Câmara Federal, o Senado, e as duas são capazes de captar recursos do governo federal para trazer para o nosso estado. Que bom que elegemos um senador, né? Como eu disse, não apoiei, mas vou acompanhar e vou cobrar também, como eu faço com os demais. Aliás, é bom até deixar claro aqui que eu não sou apenas uma pessoa crítica, eu sou uma pessoa que cobra também. Eu vou atrás, eu ligo nos celulares dos deputados, eu mando mensagens para eles, eu sugiro ideias. Só para a deputada federal Jaqueline Cassol, eu devo ter mandado mais ou menos umas 15 ideias para Rondônia, durante todo o mandato dela. Se ela usou uma, duas, três ou não usou nenhuma, não me importa. A minha parte como cidadão e como crítico de política eu tenho feito. Então eu vou continuar fazendo, vou fazer isso com o Jaime Bagatoli, vou elogiar quando tiver que elogiar, né? E vou fazer as críticas necessárias para que a gente, como cidadão, possa demonstrar que nós estamos aqui de olho, né? Que estamos acompanhando o mandato e queremos um mandato realmente para todos. Mas é uma pena, respondendo a sua pergunta, que tenhamos perdido novamente uma oportunidade de ter um deputado federal. E aí eu fico olhando, por exemplo, para candidatos. É complicado dizer isso porque a democracia dá direito a todos de participarem, mas o fato de dar direito a todos não quer dizer que a gente não tem que ter aquele aparelhinho chamado desconfiômetro, né? A gente tem que ter um pouquinho de desconfiômetro. Eu mesmo fui convidado para ser candidato a deputado estadual, não fui, não era meu momento, não tinha condições nenhuma. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber qual é o momento para as situações, e a gente vê o resultado de candidatos aqui de Vilhena, por exemplo, que fizeram 200 votos, 500 votos para deputado estadual, 600 votos, né? Foram vários. Quer dizer, cumpriu-se a democracia, em que todos têm o direito de participar, ótimo, beleza. Mas e aí, quando a gente pensa em sociedade, quando a gente pensa no coletivo e pensa naquilo que nós precisamos para unir forças realmente e fazer com que tenhamos a representatividade necessária lá, que esteja acima do meu projeto pessoal, do projeto pessoal dele, do outro, né? E nós não estamos pensando assim, infelizmente. Os projetos pessoais estão falando muito mais alto do que os coletivos, né? Para finalizar, o que você acha Acho que agora a família Expedito acabou, né? O quê? É a família Expedito, né? Agora realmente ficou muito complicado para eles, né? Eu estava vendo, inclusive, como é que foi aquele? Carlinhos Camurça, né? Estava vendo a votação do Carlinhos Camurça. Falei, meu Deus, como os nomes sucumbem à história, né? E Carlinhos Camurça fez uma votação também pífia para um cara que foi um grande, né? Prefeito, um grande prefeito, um grande político do estado de Rondônia. E isso agora, inevitavelmente, vai acontecer também com a família Expedito, né? O Expedito já está o quê? 5 derrotas, né? Uma atrás da outra. Já é uma quinta derrota, acho que é o candidato mais derrotado da face da terra, da história do estado de Rondônia, né? Realmente. E agora o filho, que tinha também ainda uma força, o filho também rodou, né? Exatamente. Então, mas isso é do ciclo, é natural, e eu acho que tem que acontecer isso mesmo, na medida em que novas lideranças apareçam e sejam capacitadas, tenham capacidade realmente e o desejo de fazer diferença dentro de uma sociedade. Eu acho que isso aí é fundamental, é próprio do processo, né? Para finalizar, como é que você está vendo a municipal que vai começar de hoje para amanhã aí? Oh Deus, essa vai ser briga de foice, hein? E muito tapa na cara, talvez, né? Então... Será que vai ter tapa na cara? Eu espero que não, viu? Eu espero que não. Mas olha, tem muita coisa para acontecer. Eu até fiz uma animação gráfica ontem com umas laranjas lá, dando uma de malabarista lá em casa, para brincar com essa ideia dos laranjas que estão já registrados, né? Mas que provavelmente não terão seus nomes nas urnas no dia 30 de outubro agora. Né? O telespectador está fazendo uma pergunta aqui que ele não pode responder no ar por causa das questões eleitorais, tá, meu telespectador? Mas ele responde em áudio para você depois. Ele fala aqui da família Expedito, na verdade é assim, Expedito, família Cassol ficou fora, Expedito ficou fora, família Cassol ficou fora. Fora todos, Aí ele pergunta para você aqui, quem é melhor, Marcos Rocha ou Marcos Rogério? Quem é que o Paulo Mendes prefere? O Paulo Mendes não vai dar essa resposta no ar por causa das questões eleitorais, eu tenho uma opinião clara sobre isso, mas eu te respondo depois. Em off ele te manda a resposta dele, tá? Quem quiser saber pode entrar no meu Facebook lá também. Eu vi que você postou hoje lá no seu Facebook, inclusive, de quem que você vai. Então quem quiser saber, é só ir lá no Facebook do Paulo Mendes, que tá lá a resposta. Esse segundo turno vai ser de Marcos para Marcos, né? Eu vou votar no Marcos. Eu também vou votar no Marcos, pode ter certeza disso, viu? Agora, qual Marcos eu não sei, viu? Esse é o ponto. E duro que não tem... isso que é verdade também, né? Marcos Rocha e Marcos Marcos Rogério. com R. Mais ou menos isso.
Obrigado, Paulo. Eu que agradeço pelo a oportunidade. Acho que a gente pôde contribuir um pouco aí com as pessoas que estão em casa acompanhando. Muito obrigado. Obrigado a você e um abraço a todos. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Bronca Livre.